Eu sou Adelaide. E se você me perguntasse há apenas alguns anos o que eu esperava da vida, eu responderia, sem hesitar, mais um dia igual ao de ontem, talvez com um pouco menos de dor nos joelhos, e a certeza de que o pudim de leite do almoço de domingo ia sair perfeito. A gente chega a uma certa idade e a rotina se transforma em uma manta pesada. Aconchegante, sim, mas que te cobre por inteiro, te molda. E você esquece que existem outras formas de se aquecer. Mas esta história, esta que estou prestes a te contar, acredite, é a história de como descobri que a vida, mesmo quando a gente acha que já viveu, experimentou e viu de tudo, ainda pode nos surpreender de uma forma avassaladora. E como uma pequena, quase invisível caixinha de luz, que eu nunca soube que existia dentro de mim, se abriu, inundando e transformando todo o meu mundo. Minha vida por muito tempo foi um livro com páginas já escritas. Eu não era a protagonista de um romance de aventura, nem a heroína de um drama épico. Eu era o que se esperava de mim, e eu fazia isso com dedicação. Eu me casei cedo com Geraldo, um homem bom e trabalhador. Em uma época em que as mulheres eram incentivadas a encontrar seu lugar no lar, eu fui secretária por alguns anos antes de ter meus filhos. Sentava-me àquela mesa, digitava cartas e organizava papéis, sempre com a sensação de que aquilo não era eu, mas sim o que eu devia ser. Meus filhos, Pedro e Ana, cresceram e seguiram seus próprios caminhos. Pedro se tornou engenheiro, um homem sério e dedicado como o pai. Ana, minha menina, virou professora, com um coração enorme e a voz doce. Eles se casaram, construíram suas próprias famílias e então vieram os netos. O João com seu jeito esperto e curioso. E a Marina com sua doçura e seu abraço apertado. Eles foram, sem dúvida, a luz que reacendeu um pouco da chama que parecia diminuir em mim. A alegria dos domingos em família, com a casa cheia de vozes e cheiros de comida caseira, das brincadeiras no quintal que me faziam esquecer das dores nas costas, daquelas histórias inventadas na hora de dormir, com vozes engraçadas e finais felizes garantidos. Eu me tornei a avó por excelência, a que contava os causos mais divertidos da infância, a que fazia os biscoitos de queijo mais gostosos da cidade, aqueles que sumiam da assadeira, antes mesmo de esfriar, a que tinha sempre um colo quentinho e um ouvido atento para os segredos e as pequenas tristezas infantis. E eu amava ser avó, de verdade, com cada fibra do meu ser. Era um amor puro, sem o peso das responsabilidades diárias da maternidade. Um amor leve e descompromissado que me trazia uma felicidade genuína. Mas no fundo, no cantinho mais secreto da minha alma, havia sempre um vazio. Uma sensação insistente de que a vida tinha passado. E eu, Adelaide, a mulher que eu poderia ter sido, aquela com os sonhos e as paixões guardadas, não havia realmente vivido para mim. Era como se eu tivesse desempenhado todos os papéis. A filha obediente, a esposa dedicada, a mãe zelosa, a avó amorosa. Mas onde estava Adelaide? A mulher que tinha desejos próprios, vontades não atendidas, um mundo interior que nunca teve chance de florescer plenamente. As manhãs eram iguais, com o mesmo cheiro de café e o mesmo noticiário na televisão. As tardes eram iguais, com as mesmas tarefas domésticas e o mesmo banco da praça onde eu via a vida passar. Eu me sentia como um livro lido e relido inúmeras vezes, com todas as páginas já conhecidas de cor, guardado na prateleira mais alta da vida, esperando o pó do tempo me cobrir. Havia uma paz nessa rotina, sim, uma segurança. Mas também havia uma quietude, um silêncio que às vezes parecia ensurdecedor. Um vazio que nenhuma quantidade de biscoitos de queijo ou histórias de ninar podia preencher. Era a espera por algo que eu não sabia nomear.
mas Coupé sentia que estava faltando. E a vida, como um rio lento, continuava a fluir, levando-me junto, sem que eu soubesse para onde, ou se ainda havia um destino para mim. E então a vida, que eu achava tão previsível e com todas as suas surpresas já esgotadas, resolveu me pregar uma peça maravilhosa disfarçada de férias de verão. Meus netos, o João, de 10 anos, com seu olhar de cientista curioso, e a Marina, de 8, com sua energia que parecia não ter fim, vieram passar as férias de verão na minha casa em São Vicente. Minha casa, que antes era preenchida pelo silêncio reconfortante da rotina, de repente se viu invadida por risadas, por sons de jogos eletrônicos e, principalmente, por uma linguagem que para mim era quase um dialeto estrangeiro. Eles falavam em apps, scrollar, curtir, hashtags e downloads. Eu, que mal sabia ligar a televisão sem a ajuda do controle remoto, me vi diante de um universo de telas brilhantes e botões que pareciam não fazer sentido algum. Vó, a senhora precisa conhecer o Google. É onde a gente pesquisa tudo, dizia João, com a seriedade de um professor universitário. E o YouTube? Lá a senhora pode ver vídeos de culinária ou de jardinagem. Tem até vídeos de avó que ensina a fazer tricô, vó. Completava Marina, com sua voz fininha e cheia de entusiasmo. E o Instagram? Vó, a senhora pode ver fotos lindas de todo mundo. No começo, confesso, achei tudo muito confuso. Um emaranhado de telas brilhantes, ícones estranhos e botões que não faziam sentido algum para a minha lógica de vida. Meus dedos, acostumados à textura do tecido, ao cheiro da terra, pareciam duros e desajeitados para deslizar naquela superfície lisa e fria. Eu errava, clicava no lugar errado, abria coisas que não queria e, claro, resmungava. Mas para que tanta complicação, meus filhos? No meu tempo era tão mais simples. Mas eles, com a persistência inocente e esperançosa da infância, não me deixavam desistir. Calma, vó. É assim. Tenta de novo. Não desiste, vó. Aos poucos, uma janela começou a se abrir. Primeiro era apenas curiosidade, uma forma de agradar meus netos. Comecei a ver vídeos de jardinagem, algo que eu amava e que sempre me acalmou, mas que eu só praticava no meu pequeno quintal. Descobri novas técnicas de adubação, de poda. Vi tutoriais de crochê com pontos complexos que eu nunca tinha ousado tentar. Receitas de bolos com coberturas espetaculares que eu nem imaginava que existiam. Eu explorava um clique de cada vez e sentia uma pequena fagulha se acender. E então, um dia, a Marina, com seu olhar de curiosidade e sua energia contagiante, pegou meu celular que eu havia esquecido sobre a mesa da cozinha, ao lado de um vaso de orquídeas que estavam florescendo lindamente na varanda. Ela tirou uma foto. Ela não me pediu permissão, apenas clicou. Ela me entregou o aparelho com um sorriso. Vó, que foto linda! A senhora tem que colocar no Insta. Eu que nunca tinha pensado em fotografia, além das fotos de família guardadas nos meus álbuns. Olhei para aquela imagem na tela. E por um instante eu vi. Não era só uma orquídea. Era a luz suave do entardecer que a envolvia. A sombra delicada que a pétala de cima projetava na de baixo. O orvalho minúsculo brilhando como diamantes nas folhas. Era algo mais. Era uma sensação que eu não conseguia nomear, mas que ressoava em algum lugar profundo dentro de mim. Publiquei a foto meio sem entender o que estava fazendo, seguindo as instruções da Marina. E, para minha surpresa, em questão de minutos, as curtidas e os comentários começaram a pipocar. Pessoas que eu não conhecia, de lugares que eu nunca ouvi falar, elogiavam meu olhar, minha sensibilidade. Um senhor de Portugal escreveu que minhas fotos o lembravam da casa da avó dele, da simplicidade que acalentava a alma. Meu coração se aqueceu de um jeito que eu não sentia há muito, muito tempo. Era uma faísca digital.
Uma faísca que acendeu algo que eu nem sabia que estava apagado. Era o início de uma nova Adelaide. A partir daquele dia, meu celular não era mais apenas um aparelho que meus netos me ensinavam a usar. Ele virou meu novo companheiro inseparável, uma extensão da minha alma. E mais do que isso, virou uma extensão do meu olhar. Comecei a ver o mundo de outra forma, como se alguém tivesse, finalmente, tirado um véu dos meus olhos. Não era mais só minha orquídea, era a orquídea que a luz suave da manhã ilumina de um jeito especial, quase místico, revelando as veias de suas pétalas. Não era só o gato do vizinho dormindo, era a expressão de paz do gato entregue totalmente ao sol. Um convite silencioso à calma e à despreocupação. Eu buscava a beleza nos pequenos detalhes, naquilo que antes passava completamente despercebido na minha rotina monótona, naquilo que eu via todos os dias, mas que nunca, de verdade, enxergava. Eu não tinha câmera profissional, daquelas que vi em revistas ou que os fotógrafos de estúdio usam. Não entendia de abertura ou ISO, de velocidade do obturador ou equilíbrio de branco. Para mim eram termos técnicos complicados. Eu apenas apontava o celular e clicava, guiada puramente pela minha intuição e por uma sensibilidade que eu nem sabia que possuía. Eu me conectava com a cena e o clique era quase um reflexo. Criava legendas singelas para as minhas fotos. Frases curtas, falando sobre as minhas memórias que a imagem despertava, sobre a paz que eu sentia ao capturar aquele instante, sobre a sabedoria que a vida me ensinava a cada novo dia. E para minha surpresa, e para a surpresa dos meus filhos, que no início olhavam com certa desconfiança, as pessoas continuavam a se conectar. Meus seguidores no Instagram começaram a crescer exponencialmente. De forma inesperada. Pessoas de todo o mundo, de lugares que eu nunca imaginei conhecer, começaram a me seguir, a comentar, a enviar mensagens. Comentários carinhosos, mensagens que me enchiam de uma alegria e um calor no peito, que eu não sentia há décadas. Que fotos cheias de alma, vovó! Parece que a gente sente o que a senhora sentiu ao tirar. A senhora tem um olhar único, capta a essência mais pura da vida. Suas legendas me emocionam. Me fazem lembrar de coisas importantes da minha própria vida. O que começou como uma brincadeira, um passatempo de vó com os netos, de repente virou algo sério. O Jornal da Cidade, o São Vicente Notícias, fez uma matéria inteira comigo com fotos e tudo. Fiquei famosa na minha rua, depois no bairro. As pessoas paravam para me cumprimentar na feira. Me pediam para tirar fotos delas. E então o inesperado aconteceu. Fui convidada para participar de uma pequena exposição de artistas locais na praça da cidade. Minhas fotos, que antes só existiam na tela do meu celular, estavam ali, impressas em papéis bonitos e cuidadosamente emolduradas, expostas para todos verem. Fiquei nervosa. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a xícara de chá. Meu coração batia como um beija-flor, um misto de medo e uma excitação que eu não sentia desde os meus 20 anos. Mas ver as pessoas parando, olhando para minhas fotos com um misto de surpresa e admiração, comentando em voz baixa sobre a emoção que minhas imagens transmitiam, me encheu de um orgulho e de uma felicidade que eu nunca, jamais havia sentido na vida. Era um sentimento de validação, de que eu era mais do que apenas a dona de casa, a mãe, a avó. Eu era a Adelaide. E eu tinha um olhar que as pessoas queriam ver, que as tocava. A semente plantada pelos meus netos finalmente havia brotado. A partir daquela exposição modesta na praça da minha São Vicente, minha história se espalhou como fogo em campo seco, carregada pelo vento das redes sociais e da curiosidade humana. Primeiro foi o jornal da cidade vizinha. Depois, um programa de televisão regional me chamou para uma entrevista, me mostrando para todo o estado de São Paulo.
Minhas fotos, com sua simplicidade tocante e sua profundidade surpreendente, ressoavam com as pessoas que, como eu, viviam vidas comuns, mas que guardavam sonhos em segredo. Elas viam suas próprias histórias, suas próprias belezas cotidianas nas minhas imagens. E então, o impensável aconteceu. O que era um sonho distante, uma fantasia de filmes, se tornou realidade. Recebi convites para expor em grandes galerias nas capitais do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, para dar entrevistas em programas nacionais de televisão, aqueles que eu assistia da minha sala, como se fossem um mundo à parte. Fui convidada para participar de congressos de fotografia, para falar sobre o olhar de uma avó que estava conquistando o país. Eu, Adelaide, a dona de casa de São Vicente, a que nunca tinha saído do meu canto, me vi pela primeira vez dentro de um avião, com o coração palpitando. Conheci pessoas importantes do mundo da arte e da mídia, pessoas que antes só existiam nas páginas das revistas que eu lia. Discursei para centenas de pessoas que me ouviam com atenção, com admiração, e que em seus olhos pareciam buscar um pedaço de esperança para suas próprias vidas. Era um sonho, um daqueles sonhos que a gente nem se permite sonhar de tão grande, de tão distante da nossa realidade. Era como se a vida tivesse guardado sua maior surpresa para o final. Lembro-me vividamente de um dia, em uma palestra em um dos maiores centros de convenções de São Paulo, onde contei minha história para uma plateia lotada, silenciosa, atenta a cada palavra. Falei sobre a rotina que me engolia, sobre a invisibilidade que sentia me consumir, sobre o medo de tentar algo novo depois de tantos anos, em que a vida parecia estar escrita, e sobre como meus netos João e Marina, com sua inocência e sua familiaridade com o mundo digital, foram os anjos que abriram meus olhos para um novo caminho, para uma paixão que eu nem sabia que existia. Senti a conexão com cada pessoa ali, a respiração presa da plateia. E eu terminei dizendo algo que aprendi com cada clique da minha câmera, com cada nova experiência que a vida tão generosa me trouxe. Nunca é tarde para realizar nossos sonhos. Nunca é tarde para se redescobrir. A vida, meus amigos, a vida sempre nos reserva surpresas, aquelas que a gente menos espera, e nos lugares mais improváveis. E o talento, por vezes, está escondido dentro de nós, adormecido por anos e anos, esperando a hora certa para florescer. Basta ter a coragem de olhar para dentro, de se permitir tentar e de dar o primeiro passo, mesmo que esse passo seja apenas o clique de um celular. Hoje meus cabelos estão mais brancos, meus passos mais lentos, minhas rugas mais profundas, contando as histórias de cada ano, cada alegria, cada superação. Mas meu coração, meu coração está mais jovem do que nunca. Continuei fotografando, continuei aprendendo e me apaixonei por cada novo desafio que a arte me trazia. Meu trabalho não é apenas sobre as fotos que eu tiro, sobre a técnica ou a composição. É sobre a história que ele conta. A história de que a vida sempre pode nos surpreender, nos dar uma segunda chance para florescer. Minha jornada inspirou outras pessoas, outras mulheres, outros idosos, a buscar seus próprios talentos escondidos, a não se conformarem com a rotina, a darem voz aos seus anseios e a buscarem o novo. Recebo cartas e mensagens de todo o mundo, de pessoas que me dizem que minha história as motivou a sair da inércia, a tentar algo novo, a olhar para si mesmas com outros olhos. Esta é a minha história. Uma história de rotina quebrada, de redescoberta, de superação e de como a vida pode nos surpreender quando menos esperamos. Uma história que me ensinou de uma forma tão linda que a idade é apenas um número e que o importante é nunca, jamais deixar de sonhar, nunca parar de buscar a beleza nas coisas mais simples e nunca desistir de si mesmo. Minha vida não é mais um livro lido e relido, com todas as páginas conhecidas, guardado empoeirado na prateleira.
É uma galeria de imagens vibrantes e cheias de vida, cada uma contando uma nova história, cada uma mostrando que a luz, por vezes, está escondida nos lugares mais inesperados e que basta um clique ou um simples gesto de coragem para revelá-la ao mundo. E para quem ainda duvida, eu lhes digo: olhem ao redor. A vida é uma obra de arte esperando para ser fotografada. E se você gostou de ouvir o meu relato, de ver como a vida pode nos surpreender, eu queria te pedir um favorzinho de vó. Se inscreva aqui no canal, apertando o botãozinho vermelho aí embaixo, pra gente continuar compartilhando mais momentos assim, cheios de carinho e de vida. Quem sabe qual surpresa a vida nos reserva amanhã, não é mesmo? Um beijo da sua avó Adelaide.